Seja Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Nós tivemos aqui, irmãos, um final de semana tão intenso, tão poderoso, com a conferência dos homens. Como foi dito aqui, sexta-feira recebemos o Betão, que trouxe a Apple para o Brasil, irmão. Coisa séria. Estava aqui, liberou sobre nós. Também Gustavo Paiva, ontem pastor Leandro Faria e pastor Neto Sanoli, dois grandes amigos também. Foi muito especial esses 2 dias com os homens aqui. Você que não veio, você perdeu. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, quem achou, diga: eu sou de Jesus. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, repita comigo: mas Deus, uau, aqui muda o turn point, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua bondade que nos alcançou nessa manhã de domingo. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado porque estamos aqui nesse santo ajuntamento. Espírito de Deus, tenha liberdade nesse lugar, que o Senhor possa fluir nesse lugar de uma maneira gloriosa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Irmãos, essa é a verdade das Escrituras para nós. Tem um trecho aqui que a gente acabou de ler, que o Senhor, Ele nos alcançou e Ele nos encontrou quando estávamos mortos. Muita gente hoje quer estar do lado de pessoas que estão muito bem, pessoas que estão hypadas, que estão vivendo um momento incrível, atraem outras pessoas. Mas Jesus nos encontrou quando estávamos mortos. Talvez Jesus te encontrou quando ninguém queria estar perto de você. Talvez Jesus te encontrou no pior momento da sua vida, quando você estava em decadência moral, espiritual, física, emocional. É aquele momento que ninguém quer chegar perto. As pessoas só fazem comentário nas mesas: ih, fulano lá está passando aquela situação difícil, ih, fulano lá, olha, perdeu tudo. Então as pessoas fazem comentários a respeito de nós, mas elas não querem se aproximar, porque a maioria das pessoas não querem estar perto de quem está em decadência. Mas Jesus nos encontrou quando estávamos mortos. Jesus se aproximou, Jesus fez exatamente o contrário. Ele se aproximou de nós, e Ele se aproxima de nós nos nossos piores momentos, nos piores momentos da nossa vida. Agora olha só, Efésios vai dizer que nós somos criados por Deus para fazermos boas obras. Nós fomos gerados por Deus. Então qual é o plano de Deus para nós? Eu te coloquei no mundo para que você faça boas obras nessa terra. Eu te coloquei no mundo para que você possa transferir coisas boas para essa terra.
e é assim que nós devemos andar. Agora, olha só que coisa interessante. A nossa vida, ela só é realizada em Cristo. Guarda isso. A nossa vida, ela só é e ela só pode ser realizada, completamente realizada em Cristo. Quem já investiu na bolsa, você não precisa levantar a mão. A bolsa de valores tem lá, né? Então você encontra um investimento e você coloca um valor na bolsa de valores. Aquele investimento, aquela ação, ela pode cair ou ela pode subir. Ela pode em um determinado momento aumentar o valor, então você ganha com isso, ou ela pode cair e você perde com isso. Mas quem investe na bolsa não pode dizer assim: eu estou bem hoje, ou estou bem amanhã. Por quê? Porque existe uma variação. Quando definitivamente você vai saber se o teu investimento deu lucro ou se o teu investimento fez você perder dinheiro? Quando você realiza, quando você resolve tirar. Então no dia que você tira, você vai saber se você teve lucro ou se você teve perdas. Só no momento que você realiza é que você sabe a realidade dos fatos. Então hoje, o investimento que você fez na bolsa de valores lá pode estar muito ruim, mas você não realizou, então está lá. Então você tem esperança e expectativa que as coisas melhorem naquele ponto que você investiu, que as coisas mudem de cenário, de figura. Então quando de repente alcança um valor maior do que você investiu, você tira. Quando você realiza, então ali é o que você tem real nas mãos. Assim é a nossa vida com Cristo, irmão. É quando você realiza que é o que conta. Hoje você pode estar passando um momento difícil, mas se você permanece, amanhã tudo pode mudar. Hoje você pode estar passando por um momento bom, mas amanhã a gente não sabe. Mas é quando a gente realiza, ou seja, quando nós permanecemos firmes no Senhor. Quando nós estamos firmes, não é porque um processo ruim me alcançou, que agora então eu solto, eu largo tudo. Não, eu permaneço no Senhor, porque aquilo não tem a ver com o que Deus tem para mim. É um processo que eu estou passando, mas amanhã tudo pode ser diferente. Bendito seja Deus. Tem um homem, não é? Muita gente lembra dele, do Eike Batista. Ele chegou a ser o 4º homem mais rico do mundo, um brasileiro. E por quê? Porque as ações dele explodiram. Então chegou um determinado momento que ele era o 4º homem mais rico do mundo, mas ele não realizou os papéis. E ele foi perdendo, com esperança que ia aumentar, foi perdendo. Assim é a nossa vida. Sem Jesus não realizamos. Tudo é inconstante. Com Jesus tudo é constante, tudo é diferente. E é por isso que cada pessoa no corpo de Cristo tem uma chamada de Deus para a sua vida. Cada um de nós. É engraçado e interessante quando nós fazemos conferências e tem pastores de igrejas diferentes, que tem um chamado diferente, um jeito diferente de pregar. A gente vê isso claramente, como Deus é lindo, irmãos. E não tem a ver com o nosso gosto. Eu gostei mais daquele pastor do que o outro. Não, é o chamado do Senhor. Deus usa cada um de um jeito. Por isso que você não precisa se comparar com ninguém. Deus te chamou para você se mover de uma maneira, de um jeito. Então se você é nascido de novo, se você é alguém que realmente entregou o seu coração para o Senhor e é nascido de novo, a chamada de Deus está sobre a sua vida. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida, e Ele te preparou antes para essa obra. Olha que coisa linda, irmãos. E essas obras, são nessas obras que nós devemos andar. Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Não, peraí. Esse texto é muito forte, irmãos. Eu vou ler novamente. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Antes de você nascer, Jesus já te via.
antes de você ser formado, estar perfeito, os órgãos, Ele te via. E mais do que isso, todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, e antes de qualquer deles existir. Irmãos, existe um livro que é o livro da sua vida. Você pode falar para alguém: ó, tem um livro no céu que é o livro da tua história, é o livro da tua vida. Ele está lá. Agora, partindo, irmãos, olha, essa pregação é muito importante, porque eu preciso que você entenda o que nós vamos pregar aqui. Partindo do princípio que existe um livro com todos os meus dias determinados, partindo desse princípio, eu e você não seremos julgados pelos erros que cometemos, porque para as quedas, pelos erros que cometemos, tem o sangue de Cristo para isso. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, o sangue está lá disponível, é como uma comporta em cima da nossa cabeça. Quando você tropeça, quando você erra, então você se arrepende de verdade. E isso, irmãos, só aquele que sonda o nosso coração pode afirmar se eu me arrependi de verdade ou não, porque Ele sonda o nosso interior, Ele nos conhece por dentro. E se o Senhor vê arrependimento, o sangue dele nos lava, e nós estamos prontos para começar daí em diante de novo. A gente tem perda sim, quando a gente peca, problemas seríssimos, consequências terríveis. Isso Deus não nos livra, mas o sangue de Jesus nos purifica o pecador de todo pecado, amém? Agora olha só, se existe um livro no céu que fala ao meu respeito, e que cada dia meu, cada momento está escrito, é como uma biografia que alguém pode deixar de registrar algumas coisas, mas nesse livro tudo está registrado, até o que você não gosta, tudo que você fez, irmão, de certo e de errado, está escrito nesse livro. Agora olha só que coisa interessante, Deus ele fala com Jesus antes da fundação do mundo, que ele será o Cordeiro. Antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no livro de Daniel, espera aí que você vai entender, fala que os livros serão abertos. Daniel 7:10, de diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso tem que trazer temor para nós, irmãos, porque esse dia vai chegar em que o tribunal vai iniciar e os livros serão abertos. Ou seja, deixa eu ver como você está vivendo comparado com aquilo que eu tinha para você. É isso que está acontecendo aqui. Deixa eu ver como você está vivendo comparado como eu queria que você vivesse. Lembra da pregação que a arca volta para Jerusalém? Ela vai voltar. É o caminho do Espírito que habita em nós. Ele tem um caminho. E se Deus tem um projeto na minha vida, e todas as vezes que eu não aceito o caminho de Deus, na jornada de fé que eu estou, aquilo que Ele tem para mim, eu estou em luta comigo mesmo, eu estou em briga comigo mesmo, porque eu estou escolhendo o meu caminho, não o caminho de Deus para mim. E o Espírito que habita em mim está falando, não é por aí, é por aqui. E eu entro em crise. Por isso que existem pessoas que entram em crise existencial, se frustram. Por quê? Porque Deus tem um caminho, Ele é do Senhor, Ele é de Jesus, Ele tem um Espírito Santo que habita nele, mas Ele quer fazer aquela vontade, Ele quer ir por esse caminho, e Deus está falando, não é esse caminho que Deus tem para você, é por aqui. Vai guardando isso. Deus ele vai fazer uma investigação, irmão. Você andou de acordo com aquilo que estava no livro, ou você fez da sua maneira? Eclesiastes 3,15, aquilo que é
já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Lembra de um vídeo que eu passei há muito tempo atrás aqui, do John Bevere? Eu quero passar esse vídeo de novo, eu quero que você preste atenção nele. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's in your life, you won't be judged according to what. Irmãos, você percebe que a coisa mais importante é nós sabermos qual o nosso chamado? Porque a coisa mais triste do mundo é alguém ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para ter.
A coisa mais terrível que pode acontecer com alguém é essa pessoa ter sucesso aonde Deus não chamou ela para ter sucesso. Então isso tem a ver com o chamado. E de verdade você pode estar perguntando: mas como eu vou saber a respeito do meu chamado? É como uma água que você joga no chão e ela sai procurando a caída. Irmãos, quando a gente entra no chamado, é como se nós estivéssemos andando numa escada rolante, numa esteira rolante. É mais leve, é mais rápido, as coisas fluem, as coisas acontecem, as portas se abrem. Então perceba que existe algo em você, desde quando você era um embrião, por conta desse livro ao teu respeito, por conta do chamado que Deus tem na sua vida. Tem um lugar em Deus, que se você encontrar esse lugar em Deus, você vai fluir nesse chamado. Você se sente bem. Isso não tem a ver com o que a melhor faculdade que está dando dinheiro hoje, então eu vou fazer essa faculdade. É por isso que nós não podemos ir pela movimentação carnal das pessoas, irmãos. Nós temos um Espírito Santo que habita em nós, que vai montando quebra-cabeça, vai nos dando direção, vai usando pessoas ao nosso redor, e as coisas vão ficando claras no nosso interior, e nós vamos entrando, e para isso nós precisamos de coragem e de ousadia, porque as portas vão se abrindo, está todo mundo indo para cá, mas o teu chamado está te puxando para cá. Então você tem que ter ousadia, graça e coragem para se desvencilhar para onde todo mundo está indo, para fazer a vontade de Deus. E aí você vai vendo que aquilo te faz bem, aquilo você está conseguindo conectar pessoas, você está tocando pessoas, porque o chamado de Deus faz com que você toque pessoas. O chamado de Deus não é egoísta, o chamado de Deus é para compartilhar, irmão. O chamado de Deus faz você alcançar pessoas, tocar pessoas. Então comece a perceber isso. E tem tanto a ver com o chamado, que é exatamente o que esse livro, o que esse vídeo está falando. Nós não seremos julgados pelos erros que cometemos, nós seremos julgados por aquilo que Deus mandou nós fazermos e nós não fizermos. É muito mais profundo. Porque naquele grande dia é exatamente isso que vai acontecer. Você fez o que estava no livro, você realizou as obras que eu preparei para você andar nelas de antemão. Efésios 2. Existem obras que Deus preparou para andarmos nela de antemão. Então olha para mim, irmãos, não se preocupe, ninguém pode te tirar do destino de Deus. Pastor, mas eu perdi lá, mas olha aquilo que aconteceu e eu tive que mudar de cidade. Fica tranquilo, ninguém tem o poder de te tirar do destino de Deus. Fala para alguém do teu lado: ninguém tem o poder de te tirar do chamado, do destino, da direção que Deus tem para você. Agora existem decisões que somos nossas. É por isso, igreja do Senhor, que todas as vezes que nós estamos diante de uma decisão, todas as vezes que nós acordamos de manhã, nós precisamos consultar o Senhor. Porque, irmãos, você não está sozinho. Existe um Deus que quer e deseja te dar direção. Pastor, mas como eu vou saber que aquela direção é de Deus? Irmãos, existe a conexão, a comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Existe a concordância. Se é casado, a concordância familiar, outro sinal importante. Aí você vem para a igreja e você está falando desde quando você saiu da tua casa: Deus, fala comigo. E Deus começa a falar através da palavra, principalmente. A maior profecia que nós podemos receber vem das escrituras sagradas, não vem de alguém que pode ser usado sim por Deus para falar comigo a respeito de algo que eu preciso saber que Deus tem para mim. Mas a maior profecia é essa aqui, irmão. É o texto que a gente acabou de ler. E aí Deus vai confirmando. Aí de repente alguém sente de orar por você, está de um lado da igreja, vai até o outro lado, no momento da adoração, naquele momento que a gente tem mais liberdade, e essa pessoa solta uma palavra e era exatamente aquilo que você precisava ouvir. Uau! É Deus falando assim: filho, não. Sabe quando as formiguinhas estão andando no chão da tua casa? Elas têm um caminho, né? Se você pôr a mão
elas vão desviar da tua mão e vão continuar. Às vezes Deus está com essa mão aqui. Não, não é por aí. Colocando a mão. Quando Deus está colocando a mão para a gente não seguir naquele caminho, é quando Deus usa um irmão da igreja, é quando Deus usa o pastor de púlpito, é quando às vezes você está na fila de algum lugar e um servo de Deus, ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, sente de liberar uma palavra para você, e aquela palavra faz sentido para o teu coração, porque você sabe lá dentro o que você está vivendo. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Existe um Deus fazendo todo o esforço possível para que você entenda o seu chamado. Existe um Deus fazendo toda a movimentação possível para que você não se perca. É por isso que ninguém vai poder chegar nesse grande dia e falar: Senhor, o Senhor não me deu chance. Eu não tive como saber o que o Senhor tinha para mim. Eu não consegui detectar. Eu não tive oportunidades. O Senhor não colocou ninguém do meu lado para me ajudar. Ninguém vai poder dizer isso. Porque é como se, eu fico pensando, irmão, se alguém questionar assim, é como se desenrolasse a história. Olha fulano aqui, que apareceu para te ajudar. Olha isso aqui que você não ouviu e eu falei para você não fazer. Olha essa situação aqui. Em todo tempo existe um Deus querendo nos colocar no caminho, na rota que Ele tem para nós, irmãos. Só se perde quem realmente não quer viver o que Deus tem. Eu vou repetir: só se perde quem realmente não quer viver o que Deus tem. Só assim. A Bíblia vai falar, irmãos, e é interessante que, então, entenda algo aqui, preste atenção. Você não será julgado, eu quero repetir isso, por aquilo que você fez de ruim ou de bom. Não sei, você realizou muitas coisas boas, ok, muitos pontos para você. Você realizou muitas coisas ruins, muitas negativas para você. Você será julgado por aquilo que você não fez acerca do seu chamado. Você será julgado por aquilo que você foi chamado para fazer e não fez. É isso que está em jogo. É por isso que a gente fala repetidas vezes e parece um chavão: Deus tem um propósito na sua vida. E é real. É o cerne da questão. Ninguém nasceu só para nascer, viver, respirar, comer, beber e morrer. Não, Deus te colocou nessa terra para uma missão, por um propósito. Então às vezes a gente barateia isso, porque a gente ouve nas canções, nos púlpitos, nas conversas: Deus tem um propósito, mas é isso que está em jogo. Será que o fulano não entendeu o chamado que Deus tem? Não tem pessoas que nós conhecemos que nem são de Jesus, nem conhecem a igreja. Se falar de um assunto desse, a pessoa vai falar: do que você está falando? Mas nós que estamos dentro, olhamos e falamos: caramba, que potencial, que chamado que aquela pessoa tem. Não é assim? A gente percebe na vida de algumas pessoas o talento, o dom nato. Ela não fez nada para ter aquilo, Deus deu de graça. E a pessoa não está usando aquilo que Deus deu para fluir naquilo. Você viu aqui, o homem falou: não, eu fui pastor. Ele falou: não era para você ser pastor, era para você trabalhar lá em tal lugar, e você ia mandar muito recurso para a igreja, e 700 e poucas mil pessoas iam se converter. Uau! Você entende que quando a gente acha o chamado, todo o resultado, irmão, é para a glória de Deus, e o resultado é incrível. Malaquias 3,16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que é isso? Os seus atos de justiça, as nossas ações de amor, as nossas palavras de fé estarão registradas diante dele.
Repita comigo: os meus atos de justiça, as minhas ações de amor, as minhas palavras de fé, tudo isso estará registrado diante do Senhor. Sabe, a gente olha para algumas histórias da Bíblia no Velho Testamento e parece que existem alguns homens que entenderam isso. Neemias parece que sabia disso, porque em Neemias capítulo 13, versículo 14, ele vai dizer: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o serviço do meu Deus. Senhor, não apaga. Eu sei que está registrado. Irmão, tem um registro, irmão. Existem registros. E eu quero seguir com você aqui. Tudo o que você tem suportado por amor a Cristo também está registrado nesse livro. Eu vou repetir: tudo o que você suporta por amor a Cristo, tudo que você suporta por ser cristão. É por isso que tem gente que fala assim: você é bobo. Você não é bobo, você é crente. Ah, se eu fosse você, eu fazia isso, fazia aquilo. Você não é bobo, você é crente. Salmo 56:8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão achadas no teu livro? Meu Deus, os nossos lamentos, tudo aquilo que a gente tem suportado pelo Senhor está registrado, porque Deus julgará tudo. Repita comigo, igreja: Deus julgará tudo. Eclesiastes 12:14, eu estou colocando o fundamento da palavra aqui para você, do que eu estou falando. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Vai vir à tona, irmão. Tudo que é bom, tudo que é mal, tudo que ninguém viu, vai vir à tona, porque Ele viu. Ele trará a julgamento. Isso precisa trazer temor no nosso coração. Não porque a gente fala: não, eu não tenho chance, então eu sou muito ruim. O sangue de Jesus está aí para isso. Se houver arrependimento. Eu estou lendo textos para você aqui, tanto do Velho Testamento e tanto do Novo. Não é essa graça barata que estão pregando por aí, irmãos, mas é uma graça poderosa. Se há arrependimento, eu tenho uma graça poderosa que foi derramada. Deus faz o que você não pode fazer. Olha o próprio Jesus falando em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Não é o que entra, é o que? Cuidado com o que está saindo aí. Cuidado. O diabo faz pressão, você está sendo pressionado e você deixa escapar, você deixa sair. Cuidado. É por isso, irmãos, que o povo não chegou antes lá na terra prometida, por conta da murmuração. O que é murmuração? São as palavras contrárias ao projeto de Deus que saem da nossa boca. Irmãos, a gente tem isso. Talvez a gente tenha isso dentro de casa, às vezes na família. Eu vejo nas nossas famílias, na minha família, às vezes alguns parentes, eles não conseguem iniciar uma conversa ou ficar 5 minutos falando de algo bom. Tem alguns que começam assim: hoje está ruim, está doendo aqui, hoje está tanto calor, né? Hoje está tão frio. É o olhar negativo, ao invés de falar: que bom que hoje está calor, porque esses dias, não é? Que glória a Deus que está calor, que glória a Deus que a gente mora num país tropical. Vai morar na neve, irmão? Neve é bom de ver. Neve é bonito para ver. Vai morar na neve, é uma lamaceira, e você tem que acordar mais cedo para tirar a neve da porta da tua casa. Vai morar na neve? Quero brincar na neve. Vai brincar na neve, vai. Oh, meu Deus do céu.
A gente tem muito mais para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, dizer obrigado, Jesus, obrigado. Não deixe palavras imbecis saírem da sua boca. Não permita que palavras inúteis saiam da sua boca. Palavras que não vão mudar absolutamente nada, mas às vezes por conta de uma cultura familiar, de uma família murmuradora. Por isso que não saiu do deserto. Olha os textos da Bíblia, irmão. A murmuração faz a gente ficar rodando no deserto. A gente não experimenta o novo de Deus. Pessoas que só reclamam, que nunca está bom, que elas chegam num lugar assim e elas querem achar o erro. É a mosca. E a gente aprendeu nessa casa que nós não somos moscas, nós somos abelhas. A mosca, ela pode estar num jardim lindo, maravilhoso, colorido. Ela vai procurar o cocô para pousar. A infeliz vai procurar o cocô. Tem gente que é assim. Tá tudo bem. Ah, mas a menina estava no meio do corredor, eu não estava enxergando. Nem ouviu a palavra. Sabe a perspectiva do derrotado, do fracassado, do escravo. Não, peraí. Opa. A abelha é o contrário. A abelha, ela pode estar num lixão a céu aberto. Ela se recusa a ver o que tem cheiro ruim. Ela vai pousar na flor, naquilo que tem cor, naquilo que tem cheiro bom. Pode olhar ao seu redor, ainda que você esteja cercado do caos, tem algo bom para você pousar. Eu precisava de uns canelas comigo aqui nessa manhã. Tem alguma coisa boa que Deus está fazendo ao seu redor, e talvez você não está enxergando, porque a maioria das coisas são ruins, mas tem algo bom. Celebre o que é bom, valorize o que é bom, se aproxime daquilo que é bom. Aleluia. Então, não permita que seja tarde demais. Fala para quem está do teu lado. Não permita que seja tarde demais de você ver o favor de Deus ao seu redor, de você enxergar o favor de Deus ao seu redor. Lucas 13, 22. Eu vou ler, eu gosto de ler o texto aqui, ó. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, e ele ensinava, e ele prosseguiu em direção a Jerusalém. A arca sempre volta para Jerusalém. Existe uma direção, irmão, de Deus para nós. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Que texto forte. Sabe o que eu extraio daqui, irmãos? Você percebe que todos vão ter oportunidade, mas tem pessoas que demoram para reagir, que demoram para responder, que acham que tem todo o tempo do mundo. Cuidado, porque pode ser tarde demais. Deus está falando, Deus está agindo. É o que nós estamos falando aqui. Senhor, o Senhor não me deu tempo para a reação. Vou passar a tua vida aqui diante dos teus olhos. Eu vou passar aqui as oportunidades que eu te dei. Quanto tempo eu te esperei. Meu Deus do céu. É por isso, irmãos, que nós precisamos influenciar, nós precisamos afetar esse mundo, para que as pessoas não caiam nesse abismo eterno. Esses dias, deixa eu falar algo para você, olha como está séria a coisa. Esses dias, alguém fez uma pesquisa
de pastores de mega churches, Estados Unidos e Europa. Pasmem, essa pesquisa foi feita de 2 anos para cá. Pegaram as pregações desses homens que estão na internet. Existem algumas igrejas que esses homens pregam, que em 2 anos, Nenê, não se ouviu nas pregações desses homens de púlpito a palavra arrependimento, a palavra pecado, a palavra inferno. Não se ouviu. Esse tipo de pregação que nós estamos ouvindo agora de manhã tá raro. Entra na internet, procura uma pregação que o cara precisa se arrepender, precisa nascer de novo, falando de céu, de inferno, que Deus está dando oportunidade, que a gente precisa reconhecer o nosso chamado. Meu Deus do céu, a gente precisa despertar, irmãos, porque o que não pode acontecer conosco é nós entrarmos numa casa de oração como essa no domingo de manhã, sairmos do mesmo jeito, entrarmos no próximo domingo. 53 domingos, salvo engano, existem no ano, domingo após domingo, culto após culto, e a gente não mudar de vida. Aí está o perigo. Então tem igreja se movimentando por adesão, não por conversão. É muita espuma, mas o que sobra daquilo? Quase nada. Multidões sendo batizadas, mas o que sobra daquilo? Será que se espremer um crente desse vai dar caldo? Ele fala: daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu estou firmado na rocha. Ou não era bem o que essa religião não era bem o que eu pensava. É o estilo de vida, é abraçar o estilo de vida de Jesus, irmão. E é interessante que, olha só, vem comigo aqui. Você vai caminhando com Jesus e você permanece, mesmo em situações que você poderia não permanecer, mesmo ouvindo que você não queria, mesmo você fazendo mal para alguém, você permanece. Lá na frente, Deus reconcilia tudo com aqueles que permanecem. Lá na frente, Deus monta o quebra-cabeça. Aí a gente vê pessoas se abraçando e falando: que besteira que eu falei de você, né? Que bobagem que eu fiz ao seu respeito. Olha só, a gente era imaturos lá, mas porque a gente permaneceu na presença, Jesus conseguiu nos pegar e nos unir novamente. Então o segredo é permanecer. Agora, olha só, Mateus 25, 46: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se existe um castigo eterno, não podemos ficar neutros diante dessa verdade, irmão. Existe um castigo eterno. E se existe um castigo eterno, nós não podemos ficar neutros diante dessa realidade. Preste atenção, eu disse aqui que desde quando Jesus nos gerou, Ele tem algo com você, um chamado com você, e por isso derramou 12 talentos, amém? Posso ouvir um amém da Rocha Church da manhã? Quem lembra da cantora Whitney Houston? Lembra dela? Você acha que o dom que Deus deu para ela era para ela ganhar multidões para Jesus, ou morrer sozinha dentro de uma banheira, drogada? Você acha que o dom que Deus deu para essa mulher era para ela ganhar multidões para Jesus com a sua adoração, ou morrer sozinha, drogada dentro de uma banheira, ser encontrada desse jeito? É aí que nós seremos julgados. Eu te dei esse dom para você fazer isso, mas você pegou esse dom e fez isso. Esse é o ponto, irmãos. Em relação ao pecado, está resolvido. É o sangue. É o sangue de Jesus que encontra o arrependido. Acabou. O diabo tenta acusar, tem sangue.
Não é se ele fez isso, tem o sangue, ele se arrependeu, tem o sangue sobre ele. Ah, mas ela, olha o que ele fez. Olha o rapaz que matou o Charles Kirk. Mas se ele se arrepender, o sangue vem sobre ele, irmão. Está resolvido. Agora o julgamento não vai ser colocado isso em pauta, porque não é necessário, porque já foi feito, o sacrifício foi feito. O julgamento é o seguinte: tem um livro da tua vida aqui. Olha o plano que eu tinha para você. Olha aqui, olha o dom que eu te dei. Para que foi? Foi para isso, foi para isso. Vamos ver se você realizou o que eu fiz. Ah, não. Não, você pegou outro rumo, outro caminho. Você usou o teu dom, mas o lado de lá. É isso que vai estar em pauta, irmãos. E é por isso que de forma urgente nós precisamos correr para ambientes como esse. Porque só em ambientes como esse a gente vai descobrindo o nosso propósito. Só ouvindo as escrituras, estando em comunhão com a igreja, que as coisas começam a ficar claras. O diabo não nos engana, porque vem a falsidade dentro, a gente já detecta. Vem alguma coisa errada, a gente já detecta. O diabo não nos engana. Agora, se eu estou andando de forma distraída, eu não estou dando atenção à voz de Deus, eu estou mais conectado na série do que no culto, eu estou mais conectado em tantas coisas, rolando o TikTok do dia inteiro, mas eu não paro para ter intimidade com o Espírito Santo e na leitura, no meu devocional. Ah, meu irmão, provavelmente você vai ser enganado, e você será julgado. Ninguém vai escapar desse julgamento. A Bíblia vai dizer que todo joelho vai se dobrar, e toda língua, mesmo aquelas que não confessaram aqui, vão confessar lá que Jesus é o Senhor. É muito sério, irmãos. A gente não está aqui para fazer um movimento, para viver de conferência, para ver a igreja cheia. A gente precisa falar a verdade. E de verdade, quem está falando com você aqui é alguém que precisa muito disso também. Eu preciso disso, desses chacoalhões de Deus. Às vezes a gente está indo aqui, ó, aqui a rota, a gente vai pendendo, mas aí Deus fala. Aí é por isso que Deus está procurando os corações de Davi, porque a gente volta para a rota. Nós somos falíveis, somos limitados, somos fracos, todos nós. Qual o diferencial? É quando Ele fala. Quando Ele fala, eu volto, eu recuo, eu obedeço, ou eu continuo. Esse é o ponto, essa é a diferença. Eu quero que você fique de pé comigo. Tem uma unção de Deus aqui, irmãos. Nós que somos chamados à igreja de Cristo, Deus nos cercou do seu amor, irmãos. Nós lemos aqui em Efésios 2, foi o amor dele que nos ressuscitou dos mortos, dos nossos delitos e pecados, do jeito vão, da maneira vã que nós vivíamos. Então é interessante que num momento como esse não adianta a gente olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para nós. O lindo do evangelho é esse, irmão. Ninguém vai poder julgar ninguém. 1 Coríntios 11 vai falar: examine-se o homem a si mesmo. É só eu que posso me examinar. Ninguém tem condições de pegar mesmo com uma lupa e tentar ver o que está dentro do meu coração. Não consegue. Só Deus. E porque só Deus pode, eu preciso me resolver com Ele. É por isso, irmãos, que eu
Nada me escandaliza mais, porque a gente vai ter tanta surpresa no céu. Gente que tropeçou, que falhou, que deu mancada, que nos prejudicou, mas Deus ama. E se houver arrependimento, acabou. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, eu acho que é um momento propício para isso. E quando a gente fala vem aqui à frente, irmãos, essa ação ela é importante, sabia? Por que a gente coloca os gasofiláceos na hora da oferta aqui na frente? Porque a palavra diz: vinde e trazei. Então é essa ação de nós levantarmos do lugar que estamos e vir para frente. E como nós temos dito, esse lugar, quando nós não estamos aqui, é só uma plataforma, mas quando nós estamos reunidos como igreja, é um altar. Você que sabe que precisa alinhar o teu coração com a vontade de Deus, sabe quem eu quero chamar aqui na frente também? Você quer descobrir o seu propósito, o seu chamado? Vem para cá. Fala: Senhor, eu estou meio confuso. Às vezes parece que eu estou gastando a minha energia em algo que está roubando só o meu tempo. Eu não quero. Irmãos, você que está sendo roubado no seu tempo, vem para cá. Você que tem essa sensação, você tem se dedicado, tem se esforçado, mas não tem resultado. Parece que as coisas não vão. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por essa brisa suave, cheia da tua presença. Senhor, eu não quero estar, não adianta nós termos um grande sucesso naquilo que o Senhor não está, Jesus. Que fracasso é termos sucesso no lugar que o Senhor não está. É por isso, Pai, que homens que têm um coração missionário, às vezes estão num campo de guerra, num país assolado pela destruição, mas eles se sentem tão bem ali, porque encontrou o chamado. A alegria no Senhor não está ligada a um lugar bonito, a um lugar de conforto, está ligado ao lugar que Deus está. E é estranho, irmãos, porque às vezes você vai se sentir bem em alguns lugares que ninguém se sente bem ali. Tem a ver com o chamado. Às vezes você gosta de algumas coisas que são tão aleatórias, parecem que não fazem sentido nenhum. Tem a ver com o seu chamado. Às vezes a fruta que você gosta tanto de comer, a comida que você gosta tanto de saborear, tem a ver com o seu chamado. Espírito Santo, você que veio aqui à frente, eu declaro sobre a sua vida uma descoberta nessa manhã. Deus trazendo à tona. Senhor, nós não queremos gastar a nossa vida em vão. Meu Deus, que fracasso é vivermos a nossa vida em vão, Senhor, correndo atrás de coisas tão inúteis que vão passar. Tudo passa, mas a tua palavra não passa. Aleluia. Oh, oh. Espírito Santo, flua nesse lugar, Senhor. Nós não queremos ser o seu Smith do vídeo. Eu não quero ser o contador do vídeo. Eu não quero ser o pastor do vídeo. Eu quero ser aquela mãe. Era bacana a história, madre. Alaturibi alabaixo por mais. Senhor, tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, tudo aquilo que tem roubado a nossa habilidade, o frescor da tua presença, tudo aquilo, Senhor, que tem tomado os nossos dias,
que não tem a ver com o nosso propósito, o nosso chamado, Pai. Sim, temos que trabalhar. Sim, temos que estudar. Não é sobre isso, Senhor. É sobre uma descoberta espiritual